Agora vamos abrir espaço para Blumenau, RIC TV, Danúbia de Souza, que acompanha o caso Bianca, o júri popular que começou hoje cedo. Danúbia, sempre uma satisfação a sua participação no Cidade. O que você pode já contar aqui para a gente do que aconteceu do começo do júri? E você falava que a expectativa é que ele se estenda até 9, 10 horas da noite de hoje, né, Danúbia? A informação ao vivo é contigo. Isso mesmo, Zanotto. Uma boa noite a você, boa noite a todos que acompanham Cidade Alerta Santa Catarina. Esse é um dos júris mais esperados aqui em Blumenau, que foi um crime que teve grande repercussão no ano passado. Em julho do ano passado, a designer de moda Bianca Varros, de 29 anos de idade, foi assassinada dentro de casa pelo ex-namorado que não aceitava a separação. Detalhe, foi assassinada na frente da mãe dela. O acusado de ter cometido o crime, o Everton Balbinotti, de 32 anos de idade, foi preso, estava no presídio regional de Blumenau, hoje veio aqui para o fórum para ser julgado nesse júri popular. Essa audiência, esse julgamento começou por volta das 9h30 da manhã e deve terminar por volta das 9, 10 horas da noite de hoje. Eles ouviram testemunhas, ouviram o depoimento da mãe da Bianca, que foi de muita emoção, ela contou os detalhes ali, que viu a filha morrer nos braços dela. Enfim, muita gente chorou aqui, inclusive, Zanotto, casa lotada aqui, plenário lotado. Algumas pessoas até estão do lado de fora, né? Vieram aqui prestigiar, assistir, né, esse júri popular e não conseguiram entrar. E muita gente, né, amigos, familiares e até quem não conhecia a Bianca vieram aqui pedir justiça devido à brutalidade aí desse caso. Eu estou aqui com a Maria Tereza Peters, ela que faz parte do Instituto Bia Varros, né? E ela veio aqui também para conscientizar, né, para essa questão da violência contra a mulher, para os feminicídios, até porque Santa Catarina tem um índice alarmante, né? Uma boa tarde. Boa tarde. Exatamente. A gente está aqui para pedir a justiça pela Bianca, né? Mas o trabalho do Instituto, ele segue deixando viva a memória da Bianca através do trabalho que fazemos com outras mulheres que também estão sendo vítimas de violência doméstica, né? Então, na verdade, o nosso trabalho, ele está só começando, né? E ele partiu da premissa de que a Bianca estava sofrendo com isso e queria iniciar esse projeto. Então, a morte dela, né, nos impulsionou a levar isso adiante, ainda que, infelizmente, sem a presença dela. Até porque, né, infelizmente, temos casos diariamente, né, de violência contra a mulher aqui no estado. Infelizmente, né? Santa Catarina é um estado tão bom de se viver, né? Com um índice tão baixo de homicídio e, por outro lado, liderando aí nacionalmente, se não me engano, segundo lugar, liderando feminicídios no Brasil. Então, assim, isso é inaceitável, né? Nós temos um estado com estrutura de educação, um estado onde há investimento nessa área. E, infelizmente, o machismo aqui, ele tá pegando bem forte. Isso, com certeza, está vindo da própria sociedade, de casa, da educação dos pais. São N fatores que a gente precisa começar a investigar, porque só punir faz parte, mas não é o essencial para evitar, né? A gente quer punir quem já cometeu o crime, como o Everton, mas a gente precisa evitar que novos crimes aconteçam. Isso aí. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Ela que está com a camiseta, né, da Bianca, com a foto da Bianca. Muita gente veio com essa camiseta e eu acompanhei, Zanotto, nós estamos desde manhã aqui, eu acompanhei o depoimento da dona Sônia, a mãe da Bianca que presenciou o crime. Ela chorou muito durante o depoimento e durante a tarde a defesa do Everton Balbinotti suspendeu as testemunhas dele e ele foi prestar depoimento. Ele então respondeu as perguntas do advogado dele, mas não quis responder às perguntas do Ministério Público. Ele disse, né, para o advogado dele que ele teve um surto naquele dia, que foi levado pela emoção e que não tinha a intenção de matar a Bianca Varros. E ele também disse que ele não ameaçava ela anteriormente, que ele não ameaçava a família dela. Tese essa, né, que foi desconstruída pelo Ministério Público, porque logo em seguida eles rodaram áudios da Bianca pedindo ajuda, inclusive antes de morrer, dizendo que o Everton havia falado que ela, se não fosse né, dele, não ia ser de mais ninguém, que ela iria sair do apartamento num saco preto. Enfim, foram vídeos fortes, áudios fortes e que todo o público aqui presente viu essa cena. A gente conversou
conversou também com o promotor do caso, que é o Odair Tramontim, e ele trouxe informações sobre o quanto esse júri popular aqui é importante, não só para Blumenau, mas também para Santa Catarina, porque ele retrata o que é o feminicídio e retrata casal jovens, né, que até então, um casal jovem, ele 32, ela tinha 29 anos de idade, então esse caso gerou repercussão até mesmo no país. E ele disse o quão é importante a condenação do Everton Balbinotti para que não aconteça essa situação com outras mulheres também. Vamos acompanhar agora a entrevista com o promotor Odair Tramontim. O processo foi muito bem instruído, as provas são bastante consistentes e a gente tem um prognóstico bastante positivo no sentido de que esse caso seja revestido de um simbolismo muito grande pelas características que ele envolveu, pela repercussão que deu, pelo fato de ser duas pessoas jovens e principalmente pela monstruosidade na execução do crime, né? Porque foi um crime que ele começou lá atrás, né? Um histórico de violência, né? Um histórico de opressão, de não aceitação do rompimento de um vínculo afetivo, ou seja, uma característica clássica do feminicídio, né? Esse foi o depoimento, então, do promotor do caso. Zanotto, se me permite, como estou assistindo aqui todo o júri popular, vou te contar algumas coisas bem fortes que aconteceram, né? A dona Sônia, que é a mãe da Bianca, que foi assassinada, no final do depoimento dela, ela fez um pedido para a juíza. Pegou, tirou a aliança do bolso que a Bianca tinha e disse que queria entregar para o Everton Balbinotti, o que assassinou a filha dela, né? Porque, infelizmente, a filha dela nunca mais vai voltar. Nesse momento, muita gente chorou aqui, foi um momento de grande emoção. Também, um outro momento em que a plateia aqui chegou até a levantar, a bater palmas, o que não é permitido, o promotor perguntou para o Everton Balbinotti se você não queria fazer nada, se você foi lá na casa para se reconciliar, para conversar com ela, por que no lugar de flores, você levou uma arma? E ele ficou em silêncio. E nesse momento aqui o público começou a bater palmas. Bom, resumindo a história, né? Esse júri, então, deve ir até 9, 10 horas da noite. Se tiver a tréplica que o promotor e o advogado podem pedir, pode até passar das 10 horas da noite. A gente vai ficar aqui acompanhando, desde o início, né? Nós estamos acompanhando esse caso que teve grande repercussão. E vamos acompanhar ao longo da programação aí da Record, a gente vai trazendo as informações. É um caso que vai ser muito lembrado e, infelizmente, não é uma estatística sozinha, né? Até porque semana passada nós tivemos 2 feminicídios aqui em Blumenau. Uma mulher de 45 anos de idade e outra de 59 anos de idade. Então, os ânimos aqui estão bem exaltados mesmo, né? Devido a toda essa violência que tem acontecido, não só aqui na cidade, mas no estado, né? 44 mulheres já foram assassinadas esse ano somente em Santa Catarina, Zanotto. Danúbia, como você destacou, e o próprio promotor do Ministério Público, o doutor Odair Tramontim, também fez o uso da sua fala, de lembrar que esse júri popular não é somente o caso Bianca. Como nós temos sempre a justiça de maneira exemplar, é algo que o Ministério Público espera que sirva de lição e prevenção para que outros casos também não ocorram, como a Danúbia acaba de lembrar. Que nós tivemos recentemente a dona Bernadette, a dona Marisete. Danúbia, nós acabamos de mostrar uma reportagem de Chapecó que uma mulher só não perdeu a vida quando o ex-companheiro entrou na casa dela com um facão porque o filho dela estava ali para defendê-la. Então, é um caso que também entra para a história de Blumenau, até pelo embate da defesa, que nós temos a experiência do promotor Odair Tramontim, e do outro lado, um advogado renomado de diversos casos que conseguiu reverter a situação, o Jeremias Felski. Até deixa eu pedir, Danúbia, só um instantinho, continua com a gente, porque nós colocamos aqui a promotoria, o Ministério Público. Vamos ouvir só um trecho também do que disse o advogado de defesa, o Jeremias Felski. Uma linha de trabalho, mas vamos ver no desenvolver da ouvida dos testemunhos e também do próprio interrogatório do acusado. E em cima disso nós vamos definir, também vamos aguardar a manifestação da acusação em plenário. E agora a gente vai trazer, Danúbia, aquele trecho que você enviou
parte do depoimento do réu, do Everton Balbinotti, agora, hoje no júri popular em Blumenau. Pode trazer aqui no Cidade. Eu não fui lá na intenção, vou matar ela, jamais eu tive isso em mente. Eu fui lá para conversar com a mãe dela e foi um negócio de momento, como todo ser humano erra, eu errei, puxei a arma para ela e deu essa tragédia, mas jamais eu queria ter tirado a vida dela.